pessoal, mais uma vez estamos aqui e vamos agora para a nossa terceira aula, onde vamos falar um pouquinho aqui do custo de oportunidade e do produto interno bruto. O que vem a ser esse custo de oportunidade e o que é o tão famigerado produto interno bruto e o que ele nos causa e o que ele mede. Bem, vamos a isto e espero levar compreensão para vocês e um entendimento um pouquinho melhor dessas coisas aí que sempre aparecem na nossa vida e no nosso cotidiano. Dentro das nossas noções de economia, vamos sintetizar aqui o custo de oportunidade. Grosso modo, podemos dizer que o custo de oportunidade é a escolha de alguma coisa em detrimento de outra. E na verdade, o que vem a ser isso? O que é essa escolha e o que ela empaca? O que ela vai causar para nós? Vamos ver. O custo de oportunidade ele está associado não só a valores monetários, ele também pode estar presente em qualquer situação cotidiana. Vendo hipoteticamente um exemplo bem simplesinho assim. Vamos supor que um aluno ele vai estudar muito para uma certa prova. Ele se dedica porque ele sabe que se ele fizer isso ele vai tirar 100. Mas por outro lado, se ele for estudar menos e for se divertir mais, ele não vai tirar mais que 60. Vamos supor que ele tire 40. Qual que é o custo de oportunidade que está empacando aqui, está imperando aqui nessa escolha dele? Se a gente analisar direito, se ele estudar, tira 100, se ele não estudar, tira 60 ou 40. Se ele tirar 40, o custo de oportunidade é 60. É aquilo que ele está abrindo mão em detrimento de outra coisa. É as escolhas. E as escolhas podem ser boas ou ruins. É disso que vamos tratar. Bom, antes de fazermos aí um exemplo e pormos em prática aí com algumas continhas, vamos ver um pouquinho mais sobre a definição de custo de oportunidade. Aqui no nosso slide está dizendo que o custo de oportunidade é a maneira como os economistas medem o custo de se produzir um bem ou serviço, projetando o valor daquilo que se tem de abrir mão, a fim de produzir esse bem ou serviço. E eles chamam isso como trade-off. No caso do menino estudante lá, o trade-off dele, que ele abriu mão para não tirar nota 100 e tirou 40, seria 60. Conceituando de uma outra maneira, o custo de oportunidade é aquilo de que devemos abrir mão para obter qualquer outro benefício. Em um mundo de escassez, escolher uma coisa significa abrir mão de outra. A gente incorre nisso o tempo todo. Em razão da escassez, toda a sociedade enfrenta os trade-offs que nós definimos aí. E isso pode ser traduzido como a necessidade de se fazer escolhas. O custo de oportunidade é uma escolha do valor daquilo que não foi escolhido. Bom, acho que dá para entender, meio complicado entre o que escolheu e o que não escolheu, mas geralmente é um pelo outro e aquilo que deixou de ser escolhido. Vamos ao nosso probleminha aí que vai ficar melhor explicado. Bem, aqui apresentamos uma situação, um problema, né? Onde nós vamos apurar o custo de oportunidade.
nesse cálculo aqui, nós vamos ver o que se perde em um provável investimento. Alguém ganhou R$700 em um concurso de loteria e esta pessoa tem a opção de gastar o dinheiro ou aplicá-lo em um investimento que renderá 41% ao ano. Aliás, uma excelente aplicação que não existe nem aqui, nem na Lua ou lugar algum. E ele quer saber qual será o custo de oportunidade se ele gastar esses R$700 que ele ganhou e não fizer a aplicação. Aqui neste caso, nós vamos usar a fórmula de juros composto, onde M é o montante, tá? O C é o capital que ele vai aplicar, o I aqui é a taxa, né? Que é o 41%, essa taxa tem que ser unitária. O N aqui, que está aqui como expoente, é o nosso tempo de aplicação. Essa fórmula aqui é usada para determinar aqui juros sobre juros. No nosso problema nós temos os R$700, que é o capital que ele ganhou, né? A aplicação que é por um ano, está dizendo aqui, 41% de um ano, e a taxa é 41%, como tem que ser unitária, vamos dividir o 41 por 100, que vai dar 0,41. O montante aqui é o que nós vamos calcular. Basta substituir. O C vai ser os 700, o 1 mais 0,41, né? Elevado a 1, como qualquer coisa aqui elevado a 1, vai ser a própria coisa. 1 mais 0,41 dá 1,41. Multiplicamos os 700 pelo 1,41 e se ele fizesse a aplicação, ele teria um montante, né, ao final de um ano de R$980. Com essa continha aqui, foi definido um montante, caso ele aplicasse, de R$980, 987, que seria gerado pela aplicação financeira. Tirando isso do capital que ele tinha antes, os R$700, ele vai ficar com 287, a diferença de um pelo outro. O 287 é o que ele ganharia a mais. Então, este é o resultado do custo de oportunidade pela operação que ele não realizou. Observe que esse 287 não é o prejuízo, e sim a oportunidade gerada pela renúncia do investimento. Se ele não tivesse renunciado, ele ganharia R$287. Aquilo que foi dito no quadro anterior. São as escolhas, é o trade-off. Beleza? Vamos prosseguir então. E agora vamos entrar no nosso próximo tema. Entramos agora no segundo tema da terceira aula aqui e vamos falar um pouco do PIB, o Produto Interno Bruto. Você já deve ter escutado falar, porque a gente escuta isso o tempo em todo. O PIB, na verdade, é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em um certo período de tempo. Esse período de tempo foi aquele que teve como base para se calcular o PIB. E veja que são os bens que foram finalizados, não que começaram. Só todos aqueles que começaram e terminaram dentro desse período de tempo. O PIB ele é usado para medir o bem-estar da economia de um país e como ferramenta de comparação entre as nações. Mas isso não quer dizer que um PIB alto, né, a população tem uma qualidade de vida satisfatória. Ao longo desses últimos anos, alguns indicadores foram adotados para complementar esse PIB. Um deles foi o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida da população de um país.
Também foi incorporado o estoque de riqueza nacional, que é estimado pelo Banco Mundial, e isso vale dizer que são as reservas do país, tá? No entanto, algumas ponderações devem ser feitas no uso do PIB, visto que esse pode ser um fator ilusório, pois nem tudo é computado em sua apuração e não reflete o nível de bem-estar da população, como dissemos antes. Mas mesmo assim, a maioria dos economistas acredita que o PIB é um indicador razoável da taxa de crescimento da economia. Pessoal, vamos ver aqui, fazer um cálculo aqui do produto interno bruto, tá? É lógico que essa fórmula aqui é muito mais ampla, né? Entra-se muito mais coisas, mas generalizando, né? Geralmente entra o consumo das famílias, né? O investimento e variação de estoque, as despesas do governo e as exportações líquidas, que é definida aqui pela balança comercial favorável, entre exportações e importações. Vamos dar um exemplo fictício aqui, para que isso aqui fique melhor visualizado. Tá? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, aqui para ilustrar aqui, né, melhor o cálculo do PIB. Nós temos aqui um país fictício aqui, e nós vamos apurar esse PIB aqui de 2019. Vamos considerar só aquelas transações de impacto direto. São aquelas mais comuns que determinam o PIB. Ele é feito com vários índices aqui, né? E várias situações que entram do PIB. Lógico que não vamos entrar nesse mérito, vamos pegar aquelas coisas mais comuns aqui. Nós temos aqui na situação A que o empresário Carlos Ramon pagou um salário de R$3.000 para o seu segurança. Vemos aqui que isso aqui, transação A, ela entra, pois é consumo, ela está aqui englobada no nosso C aqui do PIB. A situação B, Lady Diana vendeu um quadro de Dalia Socialite Maria Alonso por 60 mil. Veja que isso aqui é uma transação entre duas pessoas na informalidade. Informalidade não entra. Assim como as pessoas autônomas, né, que não estão formalizadas devidamente, suas transações não entram no cálculo do PIB. Tá? A situação C, a província de Agnello pagou R$25.000 para a manutenção do hospital local. É lógico que isso aqui é a província, né? Equipara-se a uma prefeitura, então teve um gasto aqui do governo, ela entra como despesas do governo. Na situação D, Alejandro comprou um terno de R$250. Também nem é preciso dizer que entra no consumo, ele faz parte aqui do C, ela entra também. No E, temos que Juan Carlos comprou um carro usado de 2018 e pagou 15 mil. Veja que nós estamos tratando aqui do PIB referente ao período de 2019. Esse carro usado é de 2018. Lembra que falamos do PIB? Quando ele é apurado, ele entra aquilo que começou e terminou no ano. Então, esse carro aqui ele foi computado em 2018. Ele não entra aqui nessa situação. Entraria se fosse um carro zero, né, do ano de 2019, lógico. Então, somamos tudo aquilo que entrou, os 3 mil aqui de salário, os 25 mil de despesa aqui do governo e os R$250 de consumo. Temos o PIB aqui desse país de 28.250. Vamos supor que esse país tivesse 10 habitantes. 28 mil dividido por 10 daria R$2.825 de PIB per capita. Entendeu?
Veja que essa é uma situação aqui bem simplesinha, né? Mas ilustra bem, mais ou menos, como deve ser feito um cálculo aqui do PIB. Imaginem todas as vertentes que entram, né? Se calcular um PIB de um país. Ok, pessoal, mas acho que deu para também entender um pouquinho aqui também dessa situação aqui. E vamos lá. Nesse segmento aqui, que encerramos agora, podemos ver aí um pouquinho sobre o custo de oportunidade e como as nossas escolhas podem causar um impacto positivo ou negativo na nossa vida financeira. E vimos como, de uma maneira simples, como a riqueza de um país é calculada e qual o impacto que isso tem nas nossas vidas, o que muitas vezes não se reflete na qualidade de vida da população. Bom, espero que tenham gostado e se precisarem de maiores informações aí, há vários livros e autores e até a internet que pode disponibilizar um conhecimento maior. Até o nosso próximo encontro. Valeu, moçada!